Olá, seja bem-vindo ao canal Palavra e Louvor. Meu nome é Joris Rocha e este é o primeiro vídeo aqui no canal. E neste vídeo eu vou explicar a parábola do mordomo infiel. Dentre as parábolas ensinadas por Jesus, essa é considerada a mais difícil de ser interpretada. Ela está escrita no livro de Lucas, no capítulo 16, verso 1 ao 13. Nos versos do 1 ao 7, Jesus conta que um certo homem rico pôs um mordomo para administrar os seus bens. Porém, este mordomo foi acusado perante ele de estar desperdiçando ou dissipando seus bens. Por certo, os acusadores apresentaram as devidas provas, porque o patrão acreditou, falou ao mordomo que queria contas da administração dele e que ele seria demitido. O mordomo parou para pensar e julgou ter encontrado uma solução para aquele problema. E como ele só seria demitido após a prestação de contas, ele procurou os devedores de seu patrão, perguntou o valor da dívida de cada um e, após a resposta, ele reduziu a dívida para posteriormente se beneficiar. Essa atitude mostra que ele continuou sendo desonesto, porque quando ele reduz o valor da dívida, ele está fazendo isso com os bens do patrão e não dele. Porém, se deu mal outra vez, porque o patrão, sendo um homem sábio, podemos deduzir que o manteve sob vigilância, porque já não confiava mais nele, e assim descobriu tudo outra vez. Eu vou fazer a leitura do verso 8. E louvou aquele senhor, o injusto mordomo, por haver procedido prudentemente, porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Aquele mordomo foi elogiado, porém não foi pela sua irresponsabilidade no uso dos bens do patrão, mas sim pela prudência, porque mesmo no momento de crise, a casa caindo, ele ainda procurou ser racional, não cruzou os braços, tomou uma atitude e procurou assim reverter a sua iminente ruína. Na comparação que Jesus faz entre os filhos deste mundo e os da luz, analisemos o seguinte. Aquele mordomo foi elogiado pela sua prudência, mas em que ele foi prudente? No esforço em garantir a sua estabilidade financeira. E, estando ele ocupando um cargo alto, evidentemente que se preparou para isso. E nesse ensino podemos tomar o seguinte exemplo. Se nós queremos prosperar, para assim poder proporcionar aos nossos familiares o bem-estar devido, devemos nos esforçar para isso, com determinação, disciplina, coragem e fé, e assim alcançar os nossos objetivos. E tendo alcançado nossos objetivos, procuremos ser honestos, fiéis à palavra de Deus, conservando o caráter de um bom cristão, porque aquilo que plantamos também haveremos de colher. No verso 9 está escrito o seguinte: E eu vos digo, granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que, quando estas os faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Jesus nos aconselha a fazer amigos com as riquezas, mas de que maneira? Compartilhando, ajudando as pessoas, contribuindo para o bem da humanidade. Qual o propósito disso? Se você compartilha, isso significa que você não é ganancioso, não é avarento, não é apegado ao dinheiro, até porque o apego é contraproducente. Se você se apega ao dinheiro, perde as riquezas verdadeiras. Também no livro de Lucas, Jesus conta a parábola do rico insensato. No verso 19, o rico diz: E direi à minha alma, alma, tem em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. No verso 20, a resposta de Deus é a seguinte: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será?
vemos que este homem rico, em seu envolvimento com as riquezas, não se preparou para o encontro com Deus. Em seu ensino, Jesus chama as riquezas deste mundo de riquezas da injustiça, sem abrir exceção para a maneira como foram adquiridas. Para ele, toda riqueza é injusta. Acontece que o dinheiro não foi criado apenas como uma unidade de valor para trocas. Ele é um divisor de classes. E para enriquecer somente pela força de seu próprio braço, o homem não consegue. Exemplo: se você ganhasse na loteria, isso só seria possível por conta de que milhares ou milhões de pessoas fizeram pequenos investimentos nela. Se você encontrasse um tesouro, precisaria de consumidores para adquirir o mesmo. Se encontrasse uma mina de metais preciosos, você dependeria da mão de obra de muitos trabalhadores para o processo de mineração. Sem o efeito pirâmide, ninguém fica rico. E até mesmo para desfrutar da riqueza, o homem dependerá da mão de obra de outras pessoas. Caso ele morasse em uma grande mansão que precisasse da manutenção de várias pessoas, caso ele não tivesse essas pessoas para assim fazê-lo, essa manutenção teria que ser feita por ele. Uma parte menor da população com muito dinheiro e outra parte bem maior com pouco ou nada se traduz em desigualdade social. Por isso que para Jesus toda riqueza é injusta. Porém, ele não pregou contra a aquisição de riquezas, apenas ensinou a compartilhar. Por isso, se você é rico, compartilhe palavras de Jesus. Para que, quando estas os faltarem, Jesus disse isso referindo-se à morte da pessoa. Caso contrário, ele teria dito: faça amigos com as riquezas, porque se um dia você ficar pobre, estes amigos irão te ajudar. Quando o rico morre, acabou-se a riqueza terrena para ele. E quanto a ser recebido por estes amigos nos tabernáculos eternos? Na verdade, que a Bíblia nos fala de maneira resumida como será a nossa vida na Nova Jerusalém. Porém, se estes amigos que iremos fazer aqui irão nos receber, isso significa que continuarão sendo nossos amigos nos tabernáculos eternos. Assim sendo, está aí mais um bom motivo para fazermos amigos. Lembrando que no livro de Romanos, no capítulo 6, verso 23, está escrito que a vida eterna é um dom gratuito. Logo, a causa de fazer amigos com as riquezas não é para se salvar, mas para fazer uma diferença na recepção nos tabernáculos eternos. Essa parábola nos ensina que devemos ser fiéis no pouco, porque sendo fiéis no pouco também seremos fiéis no muito. Nos ensina que devemos ser fiéis nas riquezas injustas para que nos confiem as verdadeiras. Como a palavra de Deus não enaltece as riquezas deste mundo, entendemos que riquezas verdadeiras são as riquezas espirituais, que são frutos de justiça e são eternas. Por não saber lidar com o crescimento financeiro, muitos têm se envolvido em imoralidade sexual, provocado a dissolução de sua família, por causa da ganância, têm procurado crescer ainda mais, porém de maneira desonesta, e até mesmo se desviaram da fé. Por isso, amemos a Deus acima de tudo, porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça, muitos se desviaram da fé e transpassaram a si mesmo com muitas dores. 1 Timóteo 6,10. Na verdade, é lícito gozar dos bens que Deus dá, mas estes não podem satisfazer a alma,
Não podemos servir a Deus e às riquezas. O propósito desta parábola é nos ensinar como proceder com relação ao dinheiro. Ou seja, se você não tem, se esforce para ganhar. E caso ganhe, saiba compartilhar, não se apegue, proceda fielmente e esteja preparado. Tendo muito ou pouco, seja fiel à palavra de Deus.